Mas olha só, gente, a Mídia Ninja também fez um balanço das falas do Lula, e eu acho legal a gente lembrar também do nosso querido presidente da República, para a gente ouvir um pouquinho também dele. Vamos lá. Em 2024, o governo Lula continuou sendo marcado pela defesa da democracia e por avanços nas políticas sociais, além da consolidação como liderança mundial. Aqui elencamos as principais conquistas do segundo ano do governo petista. Na área econômica, a principal delas foi a reforma tributária e o pacote de corte de gastos, aprovado pelo Congresso Nacional nas sessões finais antes do recesso parlamentar. Está encerrada a votação. Bora lá. 324 votos sim, 123 votos não, 3 abstenções, um total de 450 votantes. O presidente encaminha o voto sim e com muito orgulho parabeniza todo o trabalho que foi feito nessa reta final pelo deputado Reginaldo Lopes, pelos assessores e todos aqueles que consolidaram com os demais parlamentares essa proposta, que ela tem um significado muito importante para o Brasil. Faz justiça tributária. Não é verdade que a alíquota é maior, pode até ser a maior do mundo, mas ela vai ser reduzida em função da realidade hoje. Portanto, a redução da alíquota, a questão dos mais pobres, a inclusão da carne na cesta básica, cashback para os mais pobres. Como é que essa proposta é ruim? Só quem não tem dimensão e nem compromisso com o país, que faz oposição por fazer, sem olhar para aqueles que mais precisam, pode fazer esse tipo de argumentação aqui dentro. Eu concluo, senhor presidente, é uma conquista histórica para o Brasil. Eu sei que esse discurso desagrada a esquerda e a direita, né? Esse discurso que eu acabo de fazer. Ele desagrada, porque um lado não quer contenção de gasto, o outro não quer pagar imposto. Aí fica difícil, né? A direita não quer pagar os impostos que deve, a esquerda não quer conter gasto, como é que fecha as contas? Então, nós temos que ter clareza de que nós temos um desafio que vai para além dessa questão ideológica. Efetivamente, nós temos que mirar a sustentabilidade das contas, porque depois acontece um desarranjo, as pessoas falam, poxa, mas olha só o que nós estamos vivendo, o que isso está acontecendo? O que está acontecendo é que nós precisamos prestar atenção nas contas públicas. Isso não é... Sabe, não é uma coisa que você possa desviar a atenção. O corte de gastos atingiu até os militares, instituição com muitos privilégios e intocada até o momento. Fizemos um acordo com as Forças Armadas, a quem eu agradeço, fizeram um gesto de última hora, inclusive a pedido do ministro Múcio e do presidente Lula, para que também desse uma cota de contribuição importante. E nós concordamos em acabar com a morte ficta, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante, nós reconhecemos como um resquício do passado que precisa ser superado. Extingue a transferência de pensão, que era uma coisa que também só dizia respeito a essa carreira, a transferência de pensão. Estabelece finalmente uma idade mínima de aposentadoria, de passagem para a reserva, melhor dizendo, né? Para os militares no plano federal, e fixa pelo teto de 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o fundo de saúde, que era uma coisa também que estava desordenada entre as forças, e isso passa a fazer parte do acordo que foi feito com a defesa. A projeção do PIB para 2024 deve ficar em 3,5%, muito maior do que a projeção anunciada pelo mercado financeiro. Nós passamos 2 anos, no dia 1º de janeiro de 2023, até o dia 31 de dezembro de 2024, reconstruindo o país. Vocês não têm noção a quantidade de escolas que nós pegamos paralisadas.
Vocês não têm noção da quantidade de casas do Minha Casa Minha Vida que foram paralisadas. Eu hoje estou inaugurando conjuntos habitacionais que começaram a ser construídos em 2013 e que simplesmente ficaram paralisadas por irresponsabilidade, porque alguém nesse país inventou que ia criar uma carteira verde e amarela, porque alguém nesse país inventou que ia fazer casa verde e amarela, e eu não vi nenhuma casa verde e amarela, porque no nosso governo as pessoas pintam a casa do jeito que quiser. Pode ser vermelha, pode ser branca, pode ser azul. Pois bem, o que nós estamos colhendo? Eu sempre digo que a gente só consegue colher aquilo que a gente planta, se a gente semear bem, se a gente limpar bem, se a gente adubar bem e se a gente colocar água. É isso que faz a gente ver uma floresta crescer, um pé de soja crescer, um pé de jabuticaba crescer. Pois bem, eu comecei o ano com o FMI, comunicando a mim, na cidade de Hiroshima, no Japão, no mês de janeiro de 2023, a diretora-geral do FMI, que deve saber de tudo, menos de economia, ela foi me dizer que a economia brasileira iria crescer em 2023 apenas 0,8%. Eu disse para ela, minha senhora, a senhora pode conhecer muito do FMI, mas a senhora não conhece do Brasil. O que aconteceu de fato? Esta semana o IBGE publicou a correção do crescimento do PIB brasileiro, que foi de 3,2%. 4 vezes a mais do que o FMI previu. Agora, outra vez, algumas pessoas do mercado começaram a anunciar e alardear na imprensa de que a economia brasileira não ia crescer mais que 1,5%. E, para nossa bela sorte, a economia brasileira vai crescer esse ano 3,5%. E, se tomar cuidado, pode chegar a 4%. É um dos maiores crescimentos de todos os países do mundo. A ministra Simone Tebet chegou a criticar publicamente a especulação do mercado, dizendo que estão jogando contra. Eu não posso acreditar, num governo bem avaliado como este, que o tal do mercado avalie em 90% seu governo como ruim. Isto não é imparcialidade, isso é jogar contra o país. E quem joga contra o país quer ajudar a afundar o país. E nós não vamos deixar, graças ao setor privado, ao setor do agronegócio, ao setor do comércio, da indústria, bem comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Na agenda internacional, o Brasil foi sede da cúpula do G20 no Rio de Janeiro e Lula reuniu os principais líderes mundiais no país. Um evento muito importante, viu, gente? Este ano, realizamos mais de 140 reuniões em 15 cidades brasileiras. Voltamos a adotar declarações consensuais em quase todos os grupos de trabalho. Deixamos a lição de que, quanto maior for a interação entre as trilhas de Sherpas e de finanças, maiores e mais significativos serão os resultados dos nossos trabalhos. Trabalhamos com afinco, mesmo cientes de que apenas arranhamos a superfície dos profundos desafios que o mundo tem que enfrentar. Depois da presidência sul-africana, todos os países do G20 terão exercido pelo menos uma vez a liderança do grupo. Será o momento propício para avaliar o papel que desempenhamos até agora e como devemos atuar daqui em diante. Temos a responsabilidade de fazer melhor. É com essa esperança que passo o martelo da presidência do G20 para o presidente Ramaphosa. Esta não é uma transmissão da presidência comum. É a expressão concreta dos vínculos históricos, econômicos, sociais e culturais que unem América Latina e África. Agradeço a todos os que contribuíram com a presidência brasileira, em especial as pessoas que trabalharam para viabilizar os resultados que alcançamos.
Desejo ao companheiro Ramaphosa todo o sucesso na liderança do G20. A África do Sul poderá contar com o Brasil para exercer uma presidência que vá além do que podemos realizar. Lembro as palavras de outro grande sul-africano, Nelson Mandela, que disse: é fácil demolir e destruir. Os heróis são aqueles que constroem. Vamos seguir construindo um mundo justo. Na ocasião, o Brasil lançou a Aliança Global contra a Fome e Pobreza. Muito importante o que Os vamos grandes eventos do discutir aqui, e eu tenho certeza que se nós assumirmos a responsabilidade com esses assuntos da fome e da pobreza, nós poderemos ter sucesso em pouco tempo. Por isso, eu queria dizer a todos vocês, sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. Aproveite essa cidade que é conhecida como a cidade maravilhosa. A Aliança Global contra a Fome foi anunciada por Lula na abertura da ONU. No ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo. Na presidência do G20, o Brasil lançará uma aliança global contra a fome e a pobreza para acelerar a superação desses flagelos. Na COP28 do Clima, o mundo realizou um balanço global da implementação das metas do Acordo de Paris. Os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Outra grande conquista foi o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, oficializada na cúpula do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai. O acordo que finalizamos hoje é bem diferente daquele anunciado em 2019. As condições que herdamos eram inaceitáveis. Foi preciso incorporar ao acordo tema de relevância para o Mercosul. Conseguimos preservar nossos interesses em compras governamentais, o que nos permitirá implementar políticas públicas em áreas como saúde, agricultura familiar, ciência e tecnologia. Alongamos o calendário de abertura do nosso mercado automotivo, resguardando a capacidade de fomento do setor industrial. Criamos mecanismos para evitar a retirada unilateral de concessões alcançadas na mesa de negociação. Estamos assegurando novos mercados para as nossas exportações e fortalecendo os fluxos de investimento. Após 2 anos de intensas tratativas, temos hoje um texto moderno e equilibrado que reconhece as credenciais ambientais do Mercosul e reforça nosso compromisso com os Acordos de Paris. A realidade geopolítica e econômica global nos mostra que a integração fortalece nossas sociedades, moderniza nossas estruturas produtivas e promove nossa inserção mais competitiva no mundo. Na conjuntura internacional, a vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas. A missão do banco é fazer você ficar endividado ser uma coisa fácil e você acumular dinheiro ser uma... Americanas deixou o mundo em alerta e Lula mandou o seu recado. Olha, veja, eu penso que o presidente Trump, ele tem que pensar como habitante do planeta Terra. E se ele pensar como governante do país mais importante, o país mais rico, o país com mais tecnologia, o país mais, preparado do ponto de vista bélico, ele tem que ter noção de que os Estados Unidos está dentro do mesmo planeta que eu estou, que uma ilha de 300 mil habitantes está. Ora, e cabe a todos nós assumir a responsabilidade pela manutenção desse planeta. Nós precisamos garantir que o planeta não seja aquecido a mais de 1,5 graus. Nós precisamos garantir que a floresta fique em pé. Nós precisamos garantir que os rios permaneçam, caudalosos e permaneçam com água limpa e purificada. Nós precisamos garantir que os biomas de todos os países sejam preservados. Esse é um compromisso que eu tenho não apenas como presidente do Brasil, eu tenho como ser humano que habito num planeta chamado Terra e que não tem outro lugar para ir se o planeta Terra acabar. Na área de meio ambiente,
o Brasil conseguiu avançar com políticas de prevenção comparado ao governo anterior. A gente pegou o desmatamento numa tendência de alta de mais de 50%. Nós não só freamos isso, mas o ano passado, quando você pega o período do governo do presidente Lula, uma queda de 50%. Esse ano, uma queda em cima dos 50%, de 45%. Saudações esquerdistas, No caso Miris. do Beijo. Cerrado, nós já estamos por 6 meses consecutivos com queda de desmatamento no Cerrado e também uma queda de desmatamento no Pantanal. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós, se não tivéssemos essa redução de desmatamento, a situação poderia ser incomparavelmente pior. Para os próximos 2 anos, Lula se diz confiante e espera colher tudo que plantaram nestes 2 primeiros anos. Mas nós já plantamos tudo que a gente vai ter que colher nos últimos 2 anos. Está tudo plantado. Que não venha nenhum ministro dizer para mim, precisamos fazer mais uma coisa. Não, não tem que fazer, agora é colher. Se a gente não colher o que a gente plantou e ficar tentando plantar coisa nova, a gente nem vai colher a coisa nova, nem vai colher a coisa velha. Então nós temos muita coisa para colher nesse país. Nós temos que colher a escola de tempo integral, sabe, que é uma coisa extremamente importante. Nós temos que colher a alfabetização, sabe, no tempo certo, até o 2º ano fundamental, as crianças têm que estar alfabetizadas. Nós temos que colher o pé de meia que nós acabamos de plantar, que é uma coisa para salvar as nossas adolescentes, as nossas meninas, sabe, de desistir da escola. Não é apenas um programa, não é um programa para dar R$200 para os meninos, para as meninas, não, é um programa de salvar esse país. Porque se a gente permite que 500 mil meninas e meninos deixem de fazer o ensino médio porque tem que trabalhar para poder sobreviver, eu fico me perguntando que país seremos nós no futuro. Então, as pessoas precisam compreender que isso é investimento que nós temos que fazer no futuro desse país. E nós plantamos as coisas direitinho. Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.